autores diversos, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira. A lição 12, em plena era nova. Capítulo 17, item 9. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Há criaturas que deixaram na Terra como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome do orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo às ervas bravas. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando entendê-los aos companheiros de evolução, ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viaja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muito de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente rumo aos cismos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada, a construir seu porvir de triunfos, nos conclama ao trabalho. O espírito é um monumento vivo de Deus. O Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Eurípides Barçanufo. Envolvidos nessa mensagem linda de Eurípides Barçanufo, vamos agradecer a oportunidade que nos é dada por Deus. Por mais uma tarde reunidos e que possamos emanar essas vibrações positivas para todo o planeta. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, principalmente ao Luciano, que fará o estudo da tarde de hoje. Possamos ser gratos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Tati, mais uma vez. Imagina. Hoje nós vamos fazer um desdobramento, né, continuação do trabalho de ontem, só que nós vamos inverter a cronologia. Nós vamos novamente voltar no passado e tecermos, né, agora com um pouco mais de detalhe, de Eurípides Barçanufo. Vamos lá, hoje acredito que vai dar tudo certo. Perfeito. Se porventura a conexão cair, gente, guarda um pouquinho, por favor, tá? Para a gente poder... Só mais um minutinho, por favor. Ok. Para nós podermos voltar e continuarmos com o trabalho. Então, vamos lá. Ok. Isso.
Nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra do Pascoal de Marco, Eurípides Barçanufo, Lindas Vidas Passadas, onde ele traz pesquisas inéditas, reencarnações anteriores, como nós podemos ler embaixo, que são 7, a 8ª já a persona do próprio Eurípides, né, nosso querido pilar, né, um dos pilares do Espiritismo no Triângulo Mineiro. E aí voltamos novamente àquela questão da nossa viagenzinha no tempo. Eurípides, por volta de 150 anos antes de Cristo, ele foi um essênio, nascido em Éfeso, lá na Palestina, e foi um dirigente escolar. E aí, Pascoal nos traz o seguinte: a primeira reencarnação conhecida e divulgada foi entre os essênios, em que Eurípides preparou-se para grandes viagens que deveria desempenhar na Terra querida. Preparou-se para ser educador de almas, tal como Cristo. Ele veio para simplificar e exemplificar o pensamento de Jesus, o exemplo de trabalho próximo e semelhante ao do Mestre. Nesta encarnação, que foi entre os essênios, ocorreu aproximadamente 150 anos antes do nascimento de Jesus. A respeito desse povo, existem variados livros e documentos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, igualmente, na introdução há outros detalhes acerca dos essênios. Eles, os essênios, reencarnaram para preparar o nascimento do Mestre Jesus. Nesta encarnação, Barçanufo foi um dirigente escolar em Éfeso, a maior cidade da Palestina naquela época. E como o rio não remonta à fonte, o espírito não regride, no máximo estaciona. Entre Éfeso, na Palestina, e Sacramento, em Minas Gerais, existe uma linha de educador que foi mantida. A arte de educar está impregnada em seu espírito. Passamos, então, para a segunda reencarnação de Eurípides, já agora na persona de Policarpo, que foi contemporâneo de Jesus, e aí nos traz o seguinte: nesta encarnação, Policarpo de Esmirna, porque era assim que as pessoas eram conhecidas, e seu nome era aliado ao da cidade. Eurípides teve o privilégio de ter sido contemporâneo de Jesus, embora Jesus, nessa época... Tem o microfone aberto, por favor. Era mais velho que Policarpo. Mas o importante é que ele conheceu e conviveu com o meigo Rabi da Galileia e esteve ao seu lado. Esteve ao lado também dos progenitores de Jesus, José, o carpinteiro, e de sua mãe Maria Santíssima, com quem fez uma amizade que nunca mais foi desfeita. Esteve também ao lado do colégio apostolar, ou seja, ao lado dos 12 apóstolos. Ele, recentemente, Eurípides, escreveu 2 livros a respeito dessa época. O primeiro denomina-se Jesus Voltando, lançado em 1999, e o segundo é Ave Luz, editado em 2002, como nós conhecemos. No primeiro, ele descreve nas páginas 13 e 17 as 15 aparições de Jesus após ressuscitar ao 3º dia. Dr. Bezerra é quem faz o prefácio dessa obra, referindo-se às aparições de Maria de Magdala, Paulo de Tarso, e assim se expressa: seus seguidores entregaram a vida às feras, cantando o hino de esperança e convictos de que ninguém acaba com o corpo da morte. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, em que versa sobre a fé e a caridade, diz: tereis, contudo, razão, se afirmações que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, mas sim nos bens. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, para serdes cristãos, não se faz mister nem o holocausto do martírio e nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé, um espírito protetor
em Cracóvia, 1861, no Evangelho segundo o Espiritismo. E Dr. Bezerra também nos traz algumas informações sobre Policarpo. Né? Novamente, em Aviluz, ele nos diz o seguinte, que Policarpo foi criado pelo apóstolo querido de Jesus, João Evangelista, após o falecimento de seus pais. Essa narrativa está contida no romance Inácio de Antioquia, ditado pelo espírito Teoforos ou Teoforos, falando do espiritismo primitivo, do cristianismo primitivo. Pregavam a boa nova na nova era, era meia dúzia de colaboradores, os fundadores da igreja. Nessa mesma época, Policarpo era bispo. Lá em Esmirna, foi um dos primeiros mártires do cristianismo, junto com a sua esposa Flamínia, companheira digna, e os 2 filhos e outros discípulos de Jesus. Foram atirados às feras no Coliseu Romano, palco de grandes tragédias do passado. Policarpo foi discípulo de Inácio de Antioquia. Após a prisão, Inácio de Antioquia foi levado para o Coliseu com outros 350 cristãos. Talvez tenha sido essa a maior ou uma das maiores execuções dos cristãos. No livro Entre Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda, ditado ao Divaldo Franco, tem alguns trechos muito interessantes. Nós pensamos apenas um. Jesus continua sendo o granjeador desconhecido de todos os tempos. Sois livres para as decisões que nos dizem respeito, e todas elas, mesmo as infelizes. No entanto, cumpre-nos advertirmos que os nossos atos serão juízes que se apresentarão no tribunal da consciência antes mesmo da desencarnação e particularmente depois dela. O que decidirmos, o que fizerdes, a nós próprios aplicardes. Então aí nós vamos para a terceira reencarnação, no século III depois de Cristo. Nós temos Emmanuel com Chico, na obra Ave Cristo, que certamente a maioria já leu. E aí nós temos o seguinte, essa reencarnação de Barçanufo é mais ou menos conhecida por alguns. Em Ave Cristo, Emmanuel comenta nos capítulos 5º e 6º, acerca do escravo Rufo, que, novamente, foi um dos mártires do cristianismo. Sua esposa era Dioclécia, suas filhas eram as meninas Diônia, um anjo moreno de 4 anos, e a outra Rufina, cuja idade não se tem informações. Preso e chicoteado em praça pública, viu sua esposa e filha serem vendidas. Da cidade de Aquitânia veio o senhor Berzélio para comprá-las e disse ao escravo Rufo, morra em paz, eu também sou cristão. Isso foi um alívio imenso para Rufo. Por declarar-se cristão e não renunciar à fé a Jesus diante das autoridades imperiais romanas, que exigiam dele a reverência à deusa Cíbele, ou Cibele, mãe dos deuses de pedra, e adorada na religião vigente, foi arrastado até a morte através do suplício que nós conhecemos. E aí nós passamos para a 4ª encarnação. Aí finaliza o fim da maldade. Por tudo aquilo que Eurípides passou nas 3 anteriores encarnações, sofrimento, flagelo e morte, a partir da 4ª encarnação, já como Shaolin ou Frei Luís, como batizado pelo próprio Francisco, ele não tem mais o que resgatar a nível de desencarnes violentos. E assim, finalmente termina para o nosso amigo espiritual Barçanufo o período como um dos primeiros mártires do cristianismo. Doravante, vamos entrar num mar de almirante e céu de brigadeiro. Então, assim, essas são as palavras do autor. Suas vidas futuras são todas cercadas de muito saber, cultura e até intelectualidade. Após permanecer 8 séculos na espiritualidade, após Rufo permanecer aproximadamente 800 anos na espiritualidade, ele vai reencarnar na França, lá na Idade Média, em torno de 1.200 anos após, ou seja, século XII. Jesus, vendo que a Europa estava numa carnificina e o Vaticano daquele jeito, entre aspas, foi buscar em instâncias superiores o seu apóstolo querido, João Evangelista. E é o livro que nós já conhecemos de Milanês.
para voltar em terra em uma missão muito especial. Esses relatos podem ser encontrados no livro Francisco de Assis, escrito pelo espírito milanês. Na obra Eurípides, o Espírito e o Compromisso, sua sobrinha, Corina Novellino, é dela que grande parte dessas informações nós temos acesso hoje. Que, além de ser sobrinha, foi biógrafa de Eurípides Barçanufo. Disse, à página 29, que Barçanufo teria exercido na Ordem Franciscana um trabalho de apoio e sustentação junto a Francisco de Assis. Para essa missão, foram destacados 201 espíritos encarnados em 5 nações: França, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Portugal. Ninguém falhou nessa missão. A equipe de Francisco de Assis era composta de 18 frades. O nosso amigo, então, foi o médio de sustentação do Anjo do Senhor, Francisco de Assis, que viveu 44 anos de caridade, levando a mensagem do Evangelho. O servo querido, Francisco de Assis, é o mesmo João Evangelista em época e roupagem diferentes, lá no passado, como nós já sabemos. O mesmo espírito de luz. Lembram de Policarpo? Eles agora estão juntos novamente. Policarpo reencarnou como Shaolin, ou Frei Luís. Foram presos juntos Francisco de Assis e Shaolin. Posteriormente, passou a chamar Frei Luís por iniciativa do próprio Francisco. Nasceu na França, com uma memória fotográfica, e Eurípides trouxe isso até a última encarnação. Tudo que ele lia ou ouvia, repetia na íntegra. Na prisão, citou por 2 vezes a Bíblia, do início ao fim, para Francisco de Assis. E a gente percebe a lei do progresso inserida dentro desse processo, porque a gente não perde absolutamente nada do conhecimento que nós construímos em nós. Né? Francisco de Assis, João Evangelista, foi o criador da manjedoura, todos nós sabemos, né? O presépio para comemorar o Natal no ano de 1221 com animais vivos. Os principais discípulos de Francisco de Assis foram Policarpo, agora Shaolin ou Frei Luís, Patros, veio como Pietro Baldi ou Frei Leão, Inácio de Antioquia, Papias ou Pápias, e o João Evangelista escolheu na espiritualidade esses 3 nomes. Frei Leão foi o mesmo Patros que voltou sozinho à Itália, na personalidade do professor Pietro Ubaldi. E Frei Leão foi o secretário de Francisco de Assis. E aí nós temos outras passagens, né? Também compõem, mas nós não vamos desenvolver profundamente. A quinta encarnação, sabemos apenas que o Barçanufo foi um médico na Alemanha. E a sua sobrinha, Corina Novellino, em entrevista não forneceu maiores detalhes. A sexta encarnação, essa é muito interessante, só sobre essa personalidade de Eurípides Barçanufo, Johann Caspar Lavater, suíço, né, que foi pastor, filósofo, poeta, teólogo e fisionomista. Ele desenvolveu a fisionomia, que é a arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. É uma espécie de anamnese. Nesta encarnação, Barçanufo, enquanto Johann, conheceu Pestalozzi. E aí nós entendemos por que Barçanufo, efetivamente, já no processo de reconstrução da sua escola, né? Vocês lembram do Liceu Sacramentano, e depois ele transformou em Colégio Allan Kardec, né? E adota o sistema Pestalozzi de ensino. Foi seu amigo, grande amigo, sendo 5 anos mais velho do que ele. Na Suíça, nasceu em 15 de janeiro de 1741, desencarnando em 2 de janeiro de 1801. Foi considerado, como já dissemos, o fundador da fisionomia, a arte de conhecer a personalidade das pessoas, como está embaixo, através dos traços fisionômicos. Lavater escreveu célebres cartas contidas no livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. A imperatriz Maria Feodorovna, esposa do imperador Paulo I da Rússia. Nestas cartas, Lavater expressa as ideias a respeito do estado da alma após a morte e coloca que o mundo invisível deve ser penetrável para a alma separada do corpo, assim como ele o é durante o sono, quando nós nos dobramos durante o sono. Que a alma aperfeiçoa em sua existência material as qualidades do corpo espiritual.
veículo com que continuará a existir depois da morte e pelo qual conceberá e obrará em sua nova existência. Diz ainda que o estado da alma depois da morte será fundado sempre neste princípio geral. O homem colhe o que houver plantado e que cada alma, separada do seu corpo, se apresenta a si própria, depois da morte, tal como ela é na realidade. Seu peso intrínseco, como se obedecendo à lei da gravitação, atraí-la aos abismos insondáveis ou às regiões luminosas, fluídicas e etéreas. E o bom espírito elevar-se-á para os bons e o perverso será empurrado para os maus, atendendo à lei das afinidades. Inclusive respondendo, né, à pergunta que a nossa companheira Camila havia feito. Não vamos mais falar outras tantas coisas a respeito de Lavater, só com uma última fala, porque são 23 páginas a respeito dessa personalidade de Eurípides, e diz que ele estabelece nessas cartas que a alma, depois de deixar o corpo, pode inspirar ideias a qualquer pessoa que esteja apta a receber-lhe a luz, e assim fazer-se, comunicar-se por escrito a algum amigo deixado na Terra. Olha que interessante, gente. Aí está errado, é 1741. Tá? Nós então vamos imaginar que no iniciozinho, no meado do século XVIII, iniciozinho do século XIX, quando ele desencarna, já traz em si os embriões do espiritismo. Né? É muito interessante. A gente percebe como o espírito progride incessantemente. E na sétima encarnação, nós vamos lá, junto com ao codificador do espiritismo, Allan Kardec. E nós temos uma colocação bem interessante. Novamente, de sua sobrinha, né, Corina Novelino, no livro O Espírito e o Compromisso, nos traz o seguinte, na página 29. Volta Eurípides a auxiliar de perto o nosso querido professor Allan Kardec, participando ativamente desse movimento de implantação do conhecimento espírita e auxiliado por outros irmãos que assessoravam o trabalho do codificador, dando-lhe apoio e cuidados numa programação reencarnatória de poucos anos de vida material, porém de valorosa presença junto ao mestre de Lyon, Allan Kardec. E também existem duas publicações que dizem que Eurípides teria sido um lenhador, mas, segundo o próprio Pascoal, não conseguiu identificar e confirmar de fato essas informações. E nós temos a oitava reencarnação. Agora, já na identidade de Eurípides Barçanufo, reencarnou em 1º de maio de 1888. A sua origem, o nome Eurípides, de origem grega, o significado vento que sopra, e o significado de origem do nome de Eurípides, análise primeira do nome da letra E. E aí nós trouxemos uma passagem bem interessante também a respeito da moradia de Eurípides Barçanufo na espiritualidade. Vamos saber de quem é a autoria. Não sei como descrever a moradia de nosso querido Eurípides, porque, numa extensão difícil de ser mostrada com frases terrestres, ali se dividem o lar, a escola, o hospital Esperança, o recinto da oração e os parlatórios para diálogos entre os residentes e os visitantes à procura de orientações, incluindo os amigos ainda encarnados que chegam até nós em transitório desdobramento para receber instruções que conseguem guardar de memória, quando despertam no mundo como intuições e lembranças que muitas das vezes consideram fantasia. E é o que acontece com a gente, não é verdade, gente? Essas informações estão contidas no jornal Folha Espírita, de outubro de 1986, ano 13º, número 51. Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Noêmia ao seu filho Éden, lá em Minas Gerais. E aí nós trouxemos também um pouquinho mais, para fecharmos a fala de ontem, acerca do Hospital Esperança. E por isso nós vamos falar um pouco também das biografias. Perdão.
uma obra de amor. O auditório do Hospital Escola Esperança tem capacidade para 4.000 espectadores. É uma obra de amor erguida no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, para almas atormentadas e para erguer esse porto partiu ante as clarinadas do Evangelho. O seu formato lembra um catavento, ou a flor que nós falamos ontem, né? Com 5 hélices. Cada hélice é um pavilhão. Ao centro temos esse vitral, nós não temos essa imagem, em forma de cúpula similar às mesquitas, que é a parte mais elevada. Os pavilhões se dividem conforme a natureza das necessidades dos seus internos. Ao todo, são 5 pavilhões, saindo dos corredores que partem do centro do subsolo. Cada corredor tem um edifício com 120 metros de comprimento cada um. O corredor de entrada é o portal de acesso. Outro corredor de saída é o portal dimensional. As alas restritas a enfermarias são destinadas para o espírito em estado grave e pacientes circunstanciais ficam no portal de acesso. Aí eu vou pedir desculpas aos amigos e companheiros, porque ontem eu cometi um pequeno equívoco numérico. Cada pavilhão tem 5 andares. Perfeito. Isto é, todos são iguais. Aí é que entra a diferença. No subsolo, temos totalizando 7 andares. No subsolo, sempre estão os pacientes em piores condições. Em cada pavilhão cabem 2.400 espíritos, que multiplicado por 5 dão 12.000 pacientes. Na Terra, comenta-se com exatidão que a esperança é a última que morre. Aqui o nosso lema é outro. A esperança deve ser a primeira a renascer. Esses dados foram coletados no livro Livro da Esperança, ditado pelo espírito Hermance Dufour, e Entre Dois Mundos, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, a Divaldo. Também temos ao lado do Hospital Escola Esperança a Tribuna da Humildade. Esse departamento está a cargo de Dona Maria Modesto Cravo, a médium de Barçanufo na espiritualidade. Essa tribuna é para todos aqueles que na Terra se excederam e que julgaram seus conhecimentos, que não necessitavam de reciclagem, ou seja, estacionaram, cristalizaram o seu cabedal. Esse trabalho não se destina somente aos espíritas, mas também aos espíritos provenientes de outras religiões. Cada grupo faz terapias por meio da troca de experiências de cada um em sua trajetória individual. E aí, nós, só para pontuarmos, na verdade, são 22 obras que abordam o nome de Eurípides Barçanufo. Vida e Obras, a sua missão na Terra. Esse livro traz, inclusive, Lindas Vidas Passadas, 7 encarnações anteriores, que nos foram trazidas por Corina Novelino, né, a sobrinha de Eurípides, também médium. E, ao todo, são 22 obras que falam sobre a questão de Eurípides, tudo que ele desenvolveu. E, por fim, nós vamos lá na biografia, que nós nos lembramos naturalmente do trabalho de ontem, o Santo Agostinho, africano da Tunísia, converteu-se por volta de 287. Mais tarde foi eleito bispo de Hipona. Escreveu Confissões, entre outras obras. São Vicente de Paulo nasceu em 1571 na França. Foi ordenado sacerdote aos 19 anos. Deu início à Congregação da Missão em 1626 para cuidar dos desamparados. Santa Clara, que ainda não é de Assis, conterrânea de São Francisco de Assis. Foi sua discípula, de família nobre, fugiu de casa para se consagrar a Deus, vivendo na pobreza. Santo Inácio de Antioquia, ou Antioquia, como queiram, sofreu o martírio de Roma durante a perseguição de Trajano, em 107. Em 110, foi preso e julgado. Escreveu várias cartas. Santa Clara de Assis, de família nobre, seguiu Francisco de Assis e fundou o ramo feminino da ordem franciscana, também conhecida como Damas Pobres ou Clarissas. João Evangelista, como nós conhecemos, foi um discípulo mais próximo de Jesus.
ele e Pedro preparam a Páscoa. São Paulo o chama de uma das colunas da igreja em Jerusalém. E, por fim, São Policarpo, bispo de Esmirna, foi discípulo de São João Apóstolo e conheceu muitos daqueles que estiveram com Jesus. Sofreu martírio durante a perseguição de Marco Aurélio. E aí, nós finalizamos o nosso estudo da tarde e colocamos a fala à disposição de quem quiser perguntar, responder, complementar. O estudo é curtinho. Poderíamos falar mais tempo, né? Mas aí a gente tem algumas questões aqui no entorno da nossa casa, né? Cachorro, criança e tal. Eu estava preocupado em que houvesse interferências. Mas, Luciano, graças a Deus, só uma dúvida aqui. Sônia? Você falou que na sétima encarnação ele auxiliou Allan Kardec na codificação, né? Qual era o nome dele? Não traz o nome. Não traz o nome. Eu também tenho uma dúvida em cima disso. Ele auxiliou como encarnado, então? Nós vamos reler para vocês pegarem bem fio da meada. Não, assim, só deixa eu dizer onde que está a minha dúvida, porque você disse que na sexta encarnação ele desencarna em 1801. Ele deve ter reencarnado muito rapidamente, porque Kardec reencarna em 1804, não é isso? 1804, perfeito. Então, assim, Barçanufo, da sexta para a sétima, se ele auxiliou Kardec como encarnado, ele reencarnou muito rapidamente, né? Muito rápido. Ele reencarnou em 1741, se não me engano, e desencarnou em 1801. Né? Isso, com 60 anos. Com 60 anos, perfeito. E ele reencarna, né, justamente por conta dessa demanda que haveria em... Oi? Para ele auxiliar Kardec, ele reencarnou próximo ali de Kardec, né? Perfeito, Raquel, perfeito. Essas informações a gente vai encontrar no livro da Corina Novellino, né? Ela nos traz Volta Eurípides a auxiliar de perto o nosso querido professor Allan Kardec, participando ativamente desse movimento de implantação do conhecimento espírita e auxiliado por outros irmãos que assessoravam o trabalho codificador, dando-lhe apoio e cuidados numa programação reencarnatória de poucos anos de vida. Ou seja, ele reencarnou rapidamente após seu desenlace, em 1801, ainda enquanto Lavater, retorna. Tá? A Corina Novellino não traz o nome dele, mas diz que ele participou junto com outros companheiros, auxiliando na codificação junto com Kardec. Porém... E teve uma vida curta. E teve uma vida curta, exatamente, perfeito. Nossa, na França de novo, né? Novamente na França. É impressionante. A França, toujours la France. Toujours la France. Olha só, deixa eu perguntar uma coisa. Quem foi quem formou essas reencarnações dele? Você tem o nome da pessoa? Sim, nós dissemos. A sobrinha dele, Corina Novellino. Porque da mesma forma... Corina Novellino. Corina... A sobrinha, né? A sobrinha. Assim como... Corina Novellino, a mesma que escreveu aqueles Cidades Espirituais lindos. Cidades Espirituais. Não é Ergorina. A Ergorina Cunha é sobrinha do Eurípides também, que foi sobrinha, que trouxe uma ou duas obras, né, inclusive pictografadas, provavelmente, né, sobre as colônias espirituais no Brasil. A Ergorina. A Ergorina é uma Essa e a é a Corina. Essa é a Corina. São duas... Aliás, interessante que não veio nenhuma vez como mulher, né? Uma família abençoada. É verdade. É verdade. A gente observa, interessante também esse tipo de tema que nós estamos abordando, porque a gente percebe como os espíritos afins se reencontram na matéria, né? Tudo com um único propósito de impulsionar o progresso. Nem sempre, desculpe a fala, porque por vezes pode até ser um resgate, né? Como a Raquel colocou há pouco tempo, né? Às vezes o espírito muito rebelde, ele reencarna num seio de uma família muito equilibrada, para que ele possa ser despertado nele justamente o que ele sempre trouxe em si latente, mas que nunca permitiu que fosse
manifestado, ou seja, o amor, a paciência, a empatia, o respeito. Então, esse espírito, vamos colocar assim, entre aspas, recalcitrante, ele é acolhido por essa família para ele aprender na matéria como se deve, vamos botar assim, comportar, né? Em linhas gerais. E aí tem uma história muito interessante que não me ocorreu de colocar ontem, mas eu fiquei um pouco preocupado com o tempo. Hoje está com um tempinho um pouco mais elástico. Teve uma passagem muito interessante a respeito dessa questão reencarnatória. Já falamos algumas vezes das reuniões públicas. Ô, Luciano, me permita. O Sim. Cláudio fez um comentário aqui que eu achei importante, né? Quando Eurípides desencarnou na mesma época de Kardec, todos falam que Leon Denis estava na bala da agulha, caso Kardec falhasse. Isso. Mas, na realidade, você viu que tinha toda uma entorragem em torno, porque se um caísse, um falhasse, o outro estava lá. Você vê que João Evangelista reencarnou Eurípides, se você... Eurípides não. Eurípides reencarnou na mesma época, estava tudo ali engatilhado, entendeu? Um dando apoio no outro. Se um falhasse, estava ali o outro. Deus não dorme. Não, de modo nenhum. Inclusive, interessante que, além de Leon Denis, havia um outro francês no sul da França, na ponta da agulha, caso o Denis também fracassasse na sua missão. Então, a gente percebe essa grande sinfonia divina que faz com que tudo esteja exatamente no mesmo lugar. É claro que o nosso ego, por vezes, né, acaba distorcendo essa programação. E aí é um processo complexo para organizar tudo novamente, até que todos estejam prontos e preparados para reencontrar em outra ocasião futura, para conseguir consolidar aquilo que tinha sido programado anteriormente. Né? Aí a gente vai contar uma história rapidinho. Na época, vocês vão me perdoar porque eu não sou muito bom de gravar nomes. Quando Jesus já tinha encarnado, era um bebê de colo, está lá na Bíblia, não vou recordar agora, Herodes, vocês lembram muito bem que Herodes mandou matar todos os meninos, que tivesse até 1 ano e meio, 2 anos. Ok. E aí nós percebemos como é que nem sempre é exatamente como o homem quer, é como deve ser. E aí, os soldados romanos, né, iam em todas as vilas, vilarejos e aldeamentos, enfim, para sacrificarem os meninos, né, de até 1 ou 2 anos. E tem uma história muito interessante, uma pena que a Camila não esteja aqui hoje. Um desses centuriões, se aproximando de uma tenda, um aborígene, alguma coisa assim, num aldeamento, né, num local onde haviam várias pessoas morando, como se fossem ciganos, e as mães apavoradíssimas, né, temendo que seus filhos fossem mortos. Uma dessas mães, sabendo que o centurião estaria chegando naquela aldeia, pega o filho, envolve num tecido, num manto, e carrega ali, coloca com ele no cantinho, na última tenda, no último local. Preocupada, muito preocupada que o neném fosse chorar. E o menino chorou. Só que antes de esse centurião chegar até os 2, ele já havia, né, abreviado a vida de outros tantos meninos. E chegando próximo daquela tenda, ele ouviu aquele barulhinho, aquele gemidinho de criança. Opa, mais um. Aí foi, a mãe estava encolhidinha lá no canto da tenda. E aí ele se aproximou, abriu, levantou aquele tecido, né? Entrou. E quando ele fez menção de puxar a espada para terminar, né, com a vida do neném, a mãe, num átimo de desespero, olha dentro dos olhos do centurião, pedindo pelo amor de Deus que não fizesse aquilo, com o olhar. O centurião foi tocado pelo amor materno, abaixa a espada e vai embora. Gente, 2000 anos atrás. Estamos calculando aí. Durante muitos séculos, o espírito centurião tentou reencarnar e não conseguiu, porque nenhum útero materno comportaria a frequência vibratória extremamente densa daquele ser, daquele espírito. Certo. Passado quase 2000 anos, várias mães foram... É assim que funciona o processo, aquelas reencarnações que são ditas como compulsórias. Não há o planejamento reencarnatório de um filho, determinado filho no seio daquela família. Né? Nós sabemos que todos nós, no plano espiritual, nos planejamos, cada um no seu tempo, e combinamos reencarnar naquele seio.
E aí, num dado momento, uma jovem brasileira, assim como outras tantas, foi desdobrada do seu corpo físico e foi conduzida ao plano espiritual. Numa assembleia, foi perguntado a ela, assim como todas as outras anteriores, que não admitiam que aquele ser viesse através delas, e essa jovem aceitou. Essa jovem aceitou. E aí é que vem a grande surpresa, né? Raquel conhece a história. O neném nasce, um menino. Quem era esse menino que foi aceito por esse coração gigantesco de uma mulher que se fez mãe daquele centurião que tirou a vida de centenas, provavelmente, de crianças? Então, para a gente perceber a magnitude e a envergadura de um espírito que hoje existe na polaridade feminina. Como a Sônia colocou, em todas as encarnações, Eurípides veio como um homem, né? O que era necessário para ele. Porque talvez se fosse mulher, não teria tido condições para dar conta daquela existência, não de todas, daquela existência específica. Mas fica aí como ilustração essa história muito interessante. Esse espírito desse centurião ficou quase 2000 anos na cidade tentando reencarnar. Nenhuma mãe permitia, porque elas sabiam que a frequência vibratória era extremamente densa, para não dizer perniciosa, para o seu corpo, para o seu aparelho reprodutor. Essa mãe de Minas Gerais aceitou. E hoje o centurião está aqui em Minas. Interessante, né? Aberta a palavra. Gente, são tem notícia de quem seja ele ou de quem seja ela? Cristina, interessante a tua pergunta, muito própria, por sinal. O plano espiritual, na grande maioria das vezes, não revela nomes. Não revela nomes. Por uma questão de caridade, inclusive a nós próprios espíritas, que nós nos conhecemos, porque para haver uma legião de excursão por dia para conhecer essa mãe e esse filho, não custa nada. Não é? Verdade. Nós somos curiosos. É caridade. Os nomes não são revelados, é caridade. É caridade pura. Também não, para quem está encarnado, não interessa saber quem ele foi. Né? Na verdade é essa. O que importa, você, Cristina, é a melhor versão de todas as Cristinas que houveram no passado. Do que houve de melhor que você fez enquanto espírito, vamos colocar, nas 5 últimas encarnações, está resumido em você, hoje. Entendi. Talvez se a mãe e o filho soubessem, seria até prejudicial ao avanço dos dois. Talvez não, eu creio que certamente. Verdade. A gente percebe quantas mães aí, né, que estão mães, né, e que parem seus filhos, que os abandonam, né, assim, é uma tristeza muito grande, porque há um compromisso firmado do plano espiritual, né, e a gente, muitas das vezes, a gente sabe, mas as mães não sabem disso. Mais alguma pergunta? Não, assim, um complemento sobre esse assunto. O Divaldo tem uma colocação que é muito importante, muito bonita, quando ele recolhe, né, as crianças que são abandonadas, ele trabalha muito o sentimento de gratidão nesses pequenos, dizendo, sua mãe abandonou, mas ela permitiu a sua vinda. Então, ele sempre desenvolve esse sentimento, ele trabalha esse sentimento de gratidão, né? Porque elas não abortaram, elas não mataram, e abandonaram, sim, mas foi possível que alguém recebesse, que alguém encaminhasse, e ele trabalha esse sentimento de gratidão. Raquel. Parabéns, Luciano, parabéns. Não, obrigado. Não, imagina. Parabéns ao nosso companheiro Antônio Dias, né? Um amigo queridão, o Zé Luiz talvez lembre dele, lá do SEAV. Seu Antônio é já um senhor, né? Mas cuja história dentro da seara espírita é longa. E a sua esposa também, né? A Dona Glória, são pessoas muito queridas, muito queridas, muito queridas. Ele nos presenteou esse livro, né? No ano do lançamento. Só tem 2 mil exemplares. Eu não sei se foi reeditado. Né? Não sei nem se existe também PDF. Se vocês tiverem interesse e tem um sorriso aberto ali, que eu sei muito bem que tem um interesse muito grande. Olha só, coloca a fotinho dele lá no grupo.
Coloco sim. E ontem a gente fez, né, não teríamos como a gente trazer, né? Foi que meia horinha, no máximo 40 minutos, né, de estudo a respeito Olha, dessas porque vidas. eu sou fã, sabe? Você nem sabe, eu e o Cláudio. Cláudio, então, aquele CD que o Clube de Arte colocou com o Lima Duarte, contando a história do Eurípides, lá no nosso carro chegou a furar, fazer outro furo, de tanto que o Cláudio e eu escutávamos nas indas e vindas para a caravana, ou para ir da casa de Emmanuel, porque a gente adora o Eurípides. É uma empatia, uma simpatia que nós temos por esse espírito. Eu queria muito que ele estivesse conosco, mas que nós temos com ele, pode ter certeza. Quem te garante que ele não está conosco? Não é? Com Você certeza. pensou, você atraiu. Né? E outra coisa interessante, eu acredito que boa parte aqui da turma, né, tem assim, um carinho muito especial, de uma forma desconhecida, né, por Eurípides. É como a Sônia falou. E todos nós também, Sônia, temos um carinho muito grande por Miramês, não sabemos por quê. Né? São os ecos do nosso passado. É o espírito da Yaya desse grupo. São os ecos do nosso passado que reverberam o nosso presente. Assim como os ecos do nosso presente reverberarão no nosso futuro. E assim que a vida é. Então, é sempre bom, quando toca aquela fibra mais fininha do coração, pode ter certeza que encontrou ressonância lá atrás. Né? Uma possível convivência, um possível contato com a história, talvez até uma aproximação, né, muito íntima, né, com essas personagens. Então, eu particularmente tenho assim, um carinho muito grande por Maria Madalena Eurípides, então, né, foi uma grande descoberta, isso há 11 anos atrás, perdão, 9 anos, né, todos nós também. Gente, nós estamos todos conectados. Todos conectados. Mas aí, quem compartilha, Luciana, eu não sabia que a paixão pelo Eurípides era com mais pessoas. Ontem eu fui procurar um outro assunto, acabei encontrando Arthur Valadares falando sobre Eurípides. Eu não tinha tempo no momento de ver, só salvei, encaminhei para o Luciano, mas aí ele compartilha agora com vocês todos, e eu vou ver também, eu salvei para ver depois, qualquer momento aí. Compartilhe Obrigado, o PDF. Cristina, eu não sei, eu não pesquisei se tem PDF. Se tiver, com certeza eu compartilho com vocês. O que você falou que talvez tivesse, então? Talvez tivesse em PDF. Não tenho certeza. Porque aqui na ilha a gente não tem como comprar nada. Não tem, e Angra também tá difícil, né? Angra também tem uma certa dificuldade. E também eu não tenho dinheiro para mais nada, então tá complicado. Eu prefiro, se tiver em PDF, eu agradeço. É que não é momento mesmo. Não é momento, é verdade. Não é o momento. Mas a vontade de ler existe, né? Vai chegar aí o momento que a gente vai debruçar de novo. Se Deus quiser, ele já quis. A gente tem que dizer, se Deus, se nada, se infinitamente distante. Se é infinitamente distante, ele já quis. Né? Então, é para o nosso bem, ele já quis. Então, mas se tiver em PDF, passa que a gente lê. Eu, Tá. pelo menos, leio. Eu vou botar de novo um link, que eu acho que eu